Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Orgânica. Nesta aula, nós vamos falar sobre o conceito atual de orgânica, uma vez que nós já vimos no vídeo anterior que quando Wöhler fez a síntese da ureia, ele abalou o conceito que existia de química orgânica, que era a química que estudava os compostos que tinham como sua origem seres vivos, animais e vegetais. Esse que era o conceito que surgiu junto com o aparecimento da química orgânica. Porém, quando Wöhler sintetizou a ureia em laboratório, esse conceito ele precisou ser readaptado, tá certo? Alterado. E para isso, Auguste Kekulé, que foi o responsável pela criação desse novo conceito de química, ele criou o conceito atual, ele utilizou o conhecimento que ele teve, baseado também nas descobertas de Lavoisier. Se você lembrar, eu falei que Lavoisier ele analisou os compostos orgânicos e descobriu que todos eles tinham elemento carbono. Porém, nessa época não se deu tanta importância, Então você lembra disso. Só que após a síntese de Wöhler, a sintetização da ureia em laboratório, o conceito de orgânica precisou ser alterado. E com isso, Auguste Kekulé aproveitou essa descoberta de Lavoisier, baseado também nos seus estudos, elaborou um novo conceito de orgânica. Então, o conceito atual de orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que apresentam o elemento químico carbono. Olha só. Então, toda a substância orgânica ela tem carbono. É a parte da química que estuda os compostos do carbono. Ela é apelidada, inclusive, conhecida desse jeito. É a química do carbono. Não que tenha somente carbono, que fique claro. Existem diversos elementos nos compostos orgânicos, mas há um elemento que não pode faltar, que é este carbono. Ok? Então, nós podemos dizer que todo composto orgânico sempre tem carbono. Olha só. Não existe exceção aqui, não existe exceção. Todo composto orgânico sempre tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é um composto orgânico, Então, tem que tomar cuidado com isso, certo? Nem tudo que tem carbono é orgânico. Mas por que não, professor? Porque para ser orgânico, além de ter carbono, tem que ter propriedades características dos compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos têm algumas propriedades, ou esse carbono que forma o composto orgânico, ele tem algumas propriedades, que são propriedades basicamente de compostos orgânicos, tá bom? Então, não é só ter carbono, tem que ter carbono com propriedades características. Então, esse é o novo conceito de orgânica, tá certo? Então, química orgânica atualmente é conceituado como a química que estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características, Então, tudo que é orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico, ok? Então, cuidado com isso aí. E aí, nós vamos ver algumas situações justamente dos compostos que apresentam carbono, olha só, mas são compostos inorgânicos, não são compostos orgânicos. Esses compostos eles recebem o nome de compostos de transição. Tá bom? Então, são compostos que possuem carbono na sua estrutura, mas não têm as propriedades dos compostos orgânicos, Eles são estudados pelos compostos inorgânicos, os óxidos, os ácidos, os sais, tá bom? Então, você tem aqui os dois mais famosos, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, observem, dois óxidos. Então, se ele for um óxido, já sabe que ele é um composto inorgânico. Então, tem carbono, mas não é orgânico. Ácidos também. Existem ácidos que têm carbono, H2CO3, que é o ácido carbônico, e o ácido cianídrico, HCN. Então, são ácidos que têm carbono, mas não são orgânicos. São compostos inorgânicos. Então, tudo isso que eu estou dando exemplo são chamados compostos de transição, porque as suas características não são de compostos orgânicos.
Ficou claro para vocês? Então, mas como é que eu vou saber? Você tem que conhecer os compostos que são inorgânicos, infelizmente, né? Que é estudado antes da química orgânica. Você estuda a química orgânica por último. Primeiro você estuda a química inorgânica. Então, alguns compostos que têm carbono, que são óxidos, que são ácidos, que são sais, são compostos inorgânicos e não compostos orgânicos, tá bom? Então, nem tudo que tem carbono é orgânico. Procure assimilar isso. Sais, ó. Os sais é o carbonato, ó, carbonato de cálcio, tem carbono, mas não é orgânico. O cianeto de potássio, ó, tem carbono, mas não é orgânico. Então, procurem não esquecer desse pequeno detalhe, tá? E aí nós vamos conhecer um pouco da química em nossa vida, a química no cotidiano, né? Então, existem bem mais substâncias orgânicas do que inorgânicas, pessoal. São cerca atualmente de mais de 19 milhões de substâncias orgânicas conhecidas, 19 milhões. E compostos inorgânicos, um pouco mais de 200 mil. Então, olha a grande diferença, tá? Isso justamente porque os compostos orgânicos que têm carbono, esse carbono tem características especiais, características que só os compostos orgânicos possuem. E isso, nós vamos ver mais adiante, leva a essa grande variedade de compostos orgânicos, tá bom? Então, os compostos orgânicos estão presentes no na nossa sociedade, na indústria petroquímica, que é do petróleo, na indústria farmacêutica, na indústria têxtil, na indústria alimentícia dos alimentos e na indústria de polímeros, entendeu? Então, a química orgânica ela é muito presente na vida do ser humano. Nós vamos ver um exemplo de cada parte aqui, tá bom? Na indústria petroquímica, que é a indústria do petróleo. Então, o petróleo é um líquido que, através da destilação fracionada, você tem o gás de cozinha, você tem a gasolina, você tem o querosene, você tem o óleo diesel. Tudo isso são combustíveis muito importantes na sociedade moderna. Óleo combustível, parafina, asfalto. Então, um exemplo de como essa química orgânica está presente em nossa vida, tá? Está relacionada com a nossa vida moderna, tá bom? Nós temos também a indústria farmacêutica. A maioria dos medicamentos que nós usamos são sintetizados em laboratório, tá? E são orgânicos, substâncias orgânicas, tá bom? Então, é muito importante essa química na nossa sociedade. Outro exemplo que está bem presente na tua vida são os tecidos. Muitas fibras que o homem utiliza são fibras orgânicas, tá? Sintéticas e orgânicas. Sintéticas porque não são extraídas da natureza. Fibras naturais que você tem, algodão, linho, lã, seda, são fibras naturais. Agora você tem muitas fibras sintéticas, poliéster, acrílico, elastano, poliamida, nylon, lycra, viscose, acetato. Então, tudo isso, fibras sintéticas orgânicas, olha só, presente no nosso cotidiano. E às vezes você está vestindo a química orgânica e não sabe disso. Tá? Indústria alimentícia, tá? Então o alimento em si está relacionado à química orgânica, à alimentação. Tá? Você tem corantes, você tem acidulante, você tem conservante, você tem aromatizante, tá? Você tem flavorizante. Então você tem várias substâncias orgânicas presentes na nossa alimentação. Tá? E na indústria de polímeros, talvez o que menos você conheça aqui é os polímeros. Poli é vários, tá? Então polímero são estruturas que se repetem várias vezes. Você tem uma base e essa base vai se repetindo centenas de vezes. Então você chama isso de polímeros. Então você tem o polietileno, que é usado, por exemplo, no fio elétrico. Essa parte que reverte a fiação, tá? É um tipo de plástico, né? Polietileno é um tipo de plástico. Polipropileno, outro tipo de plástico, tem na caneta. Poliestireno, isopor. Isopor o nome técnico é poliestireno. PVA, tinta PVA. Então você tem tintas também, são polímeros, borrachas sintéticas. Então você tem vários exemplos de compostos orgânicos presentes
na nossa vida, no nosso cotidiano. Então isso é apenas para mostrar a importância dessa química e associar esta química com o nosso cotidiano, que ela está presente. Não é coisa de laboratório, coisa que o cara... esse conhecimento, essas tecnologias, essas coisas que são descobertas pelo ser humano, né? Essas substâncias orgânicas, elas estão presentes no teu cotidiano, na tua vida, tá certo?